Oi pessoal, então vamos lá dar continuidade a essa série de vídeos, né, pra gente criar atividades interativas que a gente pode utilizar nas aulas remotas, tá? Então, antes de começar o comando arraste e solte, eu quero falar que a gente, quando precisa que a criança, o aluno, escreva livremente, sem ter necessariamente uma resposta certa ou errada, a gente cria uma caixa de texto, como eu fiz aqui em cima, tá? A gente arrasta aqui, ó, leva até onde quer que, né, seja a resposta e solta. Então, aqui dentro desse espaço, no caso dessa atividade, vai ser para escrever o nome. Então, o nome não tem resposta certa ou errada. Então, eu não vou colocar nenhum comando aqui dentro e nenhuma resposta, porque é apenas o nome do aluno, tá? Então, essa caixa de texto a gente vai usar todo o tempo, tá? Para escrever os comandos, nós temos que desenhar ela e fazer os comandos dentro dela. Aqui, como não tem comando, eu vou deixar ela em branco, tá? Agora, vamos lá ao comando arraste e solte. Então, aqui eu vou fazer alguns exemplos de como a gente pode estar utilizando. Então, aqui nessa primeira atividade aqui, arraste o personagem até o quadro onde está o seu nome, né? Então, esses personagens, a gente vai ter que arrastar eles até o nome aqui dos quadros, onde está o nome deles, né? Então, como que a gente começa? Então, como eu falei, a gente vai ter que fazer essa caixa de texto ao redor de tudo que a gente for utilizar. Então, todos esses personagens aqui, essas figuras do canto, eu vou ter que fazer isso, ó, essa caixa de texto. Então, quando eu for arrastar, toda essa área onde eu fiz, né, esse quadrado ou retângulo, ela vai ser movimentada, tá? Então, eu vou fazer aqui em apenas alguns para exemplificar. Mas, né, se eu fosse fazer realmente para os alunos, eu teria que fazer em todos, tá? Então, vou fazer só em alguns. Então, a gente vai colocar aqui primeiro o comando de arraste. Como o site é em inglês, os comandos são em inglês também, mas são palavras curtas, não é difícil da gente gravar, tá? Então, primeiro, a gente vai colocar o comando drag. Drag, 2 pontos, tá? Drag é a palavra em inglês, que em português é arraste. Então, drag, 2 pontos, 1. Então, esse personagem, eu vou nomear ele de 1. Esse daqui, o castelo, eu vou nomear de 2. A galinha de 3, a harpa de 4 e assim por diante, tá? Então, sempre o drag, 2 pontos e o numeral para representar aquela figura. Então, vou aqui no drag, 2 pontos, 2. Galinha, vai ser o drag 2 pontos 3 e a harpa drag 2 pontos 4. E eu faria o mesmo com os outros, tá? Então, vamos lá. Agora, para esse lado de cá, né? O gigante, ele vai ser arrastado até aqui. Então, eu vou fazer a caixa de texto aqui. Vamos fazer em todo já. Então, eu marquei lá o castelo também, então, ele vai ser solto aqui nesse espaço, então, eu vou fazer a caixa de texto. A galinha também eu marquei. E a harpa também está com o comando. Então, vou fazer apenas desses aqui, tá? Então, vamos lá. O gigante é o drag 1, e ele vai ser solto aqui. O comando de solte é drop, tá? Então, é drop, 2 pontos. Se o gigante é 1 e ele vai ser solto aqui, então esse eu vou nomear de 1 também. O castelo é drag 2. Então, eu venho aqui, eu venho aqui no castelo e coloco drop, 2 pontos, 2. A galinha é drag 3. Então, eu vou aqui na galinha, drop, 2 pontos, 3. E a harpa é o 4. Drop, 2 pontos, 4. Bom, é só isso que eu preciso fazer, tá? Eu faria nos outros, né? Como se eu fosse fazer para atividade completa. Mas como aqui é mais um tutorial para ser um pouco mais rápido, eu vou fazer apenas em alguns, tá? Então, pronto. Aqui, drag, arraste e drop, solte.
Então, nomeio aqui, né, cada figura. Então, é isso. Então, vamos para mais um exemplo de arraste e solte. A gente vai utilizar o mesmo comando, tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui é o quebra-cabeça. Eu acho muito legal esse daqui. O quebra-cabeça, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai desenhar ao redor de cada figura, vai preencher, na verdade, né, com uma caixa de texto de todas as partes do quebra-cabeça. Vou fazer apenas de algumas também aqui, para não ficar muito extenso. Fiz de 4 aqui. Eu faria isso em todos, sempre em todos, tá? E aqui desse lado, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou fazer apenas do que a gente vai utilizar para fazer demonstração. Aqui do rostinho, opa. Aqui do rostinho dele. Aqui. Do pé. Ok, vou fazer apenas desses 4. Então, vamos lá para o comando. Quem vai ser arrastado? Essas partes aqui e vão ser soltas aqui. Então, vou aqui e o comando de arraste é drag. Drag, 2 pontos, e vou nomear como 1. Esse vai ser o drag 2.2, esse o drag 2.3 e esse o drag 2.4. Então, drag 1, ele vai ser arrastado até aqui. Então, aqui vai ser o drop e vai ser solto aqui. Drop 2.1. O rostinho dele aqui vai ser aqui. Então, vai ser drop 2.2. O drag 3 vai ser solto aqui. Então, é drop 2.3. E drag 4 vai ser aqui na parte de cima. Então, eu vou escrever o comando de solte, drop 2.4. Terminei de fazer isso em todos? Já terminei minha atividade. Vocês estão vendo que é muito simples de fazer. Então, vamos para mais uma demonstração de arraste e solte. Olha só. A gente vai arrastar, né, esses numerais até esse quadradinho onde tem os feijõezinhos. Né? Conte os feijões mágicos de cada quadro, cole o numeral correspondente. Aqui, este cole, tá? A gente vai, antes de salvar em PDF lá no Word, a gente vai ter que editar isso, né? Então, a gente vai ter que editar para arraste e solte, tá? Então, vamos lá. Esses aqui que vão ser arrastados, né? Os numerais. Então, eu vou fazer a caixa de texto ao redor aqui, preenchendo todo o quadradinho. Vou fazer até o número 4. Ok. E já vou fazer o comando já. Drag 2.1. Drag 2.2. Drag 2.3. Drag 2.4. E vamos agora para o drop. Um vai ser aqui. O 2 aqui. Então, vamos já fazer o comando drop 2.1. Drop 2.2. Aqui vai ser o 3. Drop 2.3. E o 4 aqui. Drop 2.4. Bom, terminamos de fazer a programação, o comando de toda essa atividade. Bom, terminei de fazer, agora eu quero ver, né, se isso que eu fiz está correto, eu quero ter uma prévia. Então, a gente vai vir aqui, ó, do lado, onde tem essa lupa, a gente vai ter uma prévia da atividade.
Então, olha só, aqui onde eu fiz a caixa de texto, ficou realmente uma caixa de texto onde a criança, o aluno, vai poder escrever seu nome. Então, vamos lá, vou escrever aqui só para exemplificar. Olha só. Aqui, vamos ver se a gente vai conseguir arrastar, ó. Tá certo? Então, vamos arrastar até o nome dele para ver se ele fica certinho. Gigante. Vamos pegar a galinha já. Aqui. O castelo. E a harpa. Tá certinho. Então, vamos ver os outros que a gente conseguiu fazer o comando. Aqui o quebra-cabeça. Vamos lá. Olha só. Essa parte é aqui. Eu poderia colocar ela aqui, por exemplo. Vamos colocar no lugar errado só para vocês verem, tá? Então, ele consegue colocar em qualquer espaço, né? Nessa parte de baixo não consigo, porque eu não fiz aquela caixinha de texto e não lancei nenhum comando, tá? Então, por isso, ela não fica, tá vendo? Então, onde eu conseguir fazer o comando, eu consigo soltar, tá? Então, só para mostrar que dá pra, por acaso, assim, a criança está fazendo, pode ser que faça errado, e não é que sempre que qualquer lugar que colocar, só vai colocar no lugar certo, não. Ela tem a possibilidade de colocar em um lugar errado, né? Não é exatamente no lugar certo que só vai ficar se ficar lá, entendeu? Agora, quando eu der o finish, aí vai mostrar o que eu acertei e o que eu errei. Então, eu vou deixar aqui errado pra vocês verem como que aparece quando a gente finaliza, tá? Então, vamos lá para aqui dos feijõezinhos. Então, vamos lá, ó. O 1 aqui, o 2, o 3... e o 4. Ó, esses aqui eu não consigo arrastar, porque nós não fizemos a caixa de texto, não fizemos o comando de nada, né? Então, não conseguimos. Então, vamos dar o finish para ver o que aparece. Finish, vamos voltar lá. Olha só. O que está certo, ele vai dar um contorno de verde, identificando que está correto. Olha só, verdinho, tá correto? Olha só, essas duas peças estão nos lugares errados, então, elas ficam vermelhinhas, tá? Então, identifica o que tá certo e o que está errado. Vamos voltar lá pro começo. Olha só, então aqui, ele me dá uma pontuação. Então, aqui, eu consegui a nota 8, tá? Então, assim, essas são atividades, assim, pra gente exemplificar, mas a gente utilizando esse comando, arraste e solte, nós podemos utilizar por diversas formas, em qualquer atividade que a gente consiga colocar esse conceito de arrastar e soltar, tá? Então é isso, arraste, solte, drag e drop, tá? No próximo vídeo a gente vai ver o comando de ligar. Tchau, pessoal!